Mas aquele que ama corrige. Até em Hebreus capítulo 12 diz que Deus corrige aquele que ama. E açoita quem recebe por filho. O profeta Oséias sofreu muito, porque ele, como um líder, ele queria que o povo buscasse ao Senhor e da maneira certa. Mas a palavra que vinha na boca de Oséias era uma palavra dura, porque o povo estava longe de Deus, muito longe de Deus. E aí eu quero deixar para os irmãos uma breve, linda reflexão. O que mais importa para nós? É agradar os homens ou agradar a Deus? Talvez seja um dos livros mais duros da Bíblia, o livro do profeta Oséias. Porque Deus fala através de Oséias muitas repreensões. Eu vou ler com vocês um texto quase que completo, mas pelo pesar das palavras, você vai ver que Deus não está muito contente com o povo naquela época. Olha, Oséias capítulo 4, versículo 6. A seguir, eu vou até ler aqui, Oséias 4, 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Versículo 7. Como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Versículo 8. Comem da oferta pelo pecado do meu povo, e pela transgressão dele tem desejo ardente. 9. Por isso, olha lá, por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e castigá-lo-ei segundo os seus caminhos, e dar-lhe-ei recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar ao Senhor. Versículo 10. A luxúria e o vinho mosto tiram o coração. O meu povo consulta a madeira, e a sua vara lhe responde, porque o espírito da luxúria os engana, e prostitui-se, apartando-se da sujeição do seu Deus. Versículo 13. Sacrificam sobre os cumes dos montes, e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, e álamo e almeiro, porque é boa a sua sombra, e por isso vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram. Depois a gente termina de ler, depois irmãos lá em casa. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. E esse texto, meu Deus, ó Pai, que nós temos, fala de tanta coisa ruim que acontece. Mas por que acontece, Senhor? Porque não há, meu Deus, observância na Tua palavra. Porque as pessoas, meu Deus, ó Pai, querem fazer o que querem viver da maneira que bem desejam, Senhor. E o resultado, o fruto de tudo isso, é, meu Deus, ó Pai, a maldade, o engano, as decepções, a tristeza, o pecado e, consequentemente, a morte. Livra-nos, Senhor, meu Deus, de viver uma vida absoluta, fora do Teu caminho, fora da Tua palavra. Ilumina, meu Deus, a nossa mente, o nosso coração, para que sempre venhamos guardar a Tua palavra, como disse o salmista: guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Abençoa os nossos lábios, Senhor, para que com sabedoria nós venhamos levar a Tua palavra a essas pessoas que perecem. A resposta está na palavra do Senhor, e aquele que guarda a Tua palavra, bem-aventurado é. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Aí as pessoas veem como é que está o mundo: paixão, infame, adultério, prostituição, luxúria. É ou não é? E não é Deus. Como é o pai, é o filho, é a filha, é todo mundo. É ou não é, mas? É sim. E por que isso ocorre nas famílias? Porque as famílias, elas precisam viver baseadas em um fundamento. E não há outro fundamento, amados. O fundamento é a Bíblia, é a palavra de Deus. E eu não estou dizendo que aquele que tem o fundamento da Bíblia não vai errar. Eu estou dizendo o que a Bíblia ensina. Ensina ao teu filho o caminho que ele deve andar.
E quando crescer não vai se desviar. Amém? Então qual que é a obrigação de um líder da sua casa, da sua família? Observar a Bíblia, a palavra de Deus. É claro, amados, que o mundo vai soprar contra. Vai ou não vai? Vai. Isso é desde a antiguidade. Vai dizer, não precisa casar não, amiga mesmo, tá bom. Não é assim que dizem, né? E esse negócio de namoro já é namorido, já casou, já. Você diz, não é assim não, minha filha. É ou não é, amados? É claro que o mundo vai sobrar contra. Vai dizer, mas você é careta, está na igreja todo domingo, você vai fazer o que lá? O mundo vai lutar contra a palavra de Deus, porque desde o jardim do Éden, ele tenta distorcer a palavra para tirar as pessoas do centro da vontade de Deus. Mas a nossa obrigação enquanto homens e mulheres de Deus é ficarmos firmes naquilo que recebemos do Senhor. É a nossa obrigação. Amém? Se Adão tivesse ficado firme quando Eva disse para ele, eu comi e errei, ele ia dizer assim, olha Eva, você fez uma coisa muito errada, daqui a pouco Deus chega, a gente vai conversar com ele. Porque se alguém erra, não quer dizer que eu tenho que errar junto, pelo contrário, amado. Ah não, ele foi, eu fui também. Ele fez, eu fiz também. Não existe isso, amados. Cada um vai responder pelos seus atos. E olha, aquele que tem mais conhecimento, mais ainda será cobrado. Esse texto diz que o povo de Deus, versículo 6, por favor, ele está sendo destruído. As famílias estavam sendo destruídas. Por quê? Porque estavam vivendo uma vida sem conhecer a vontade de Deus. Aí, pastor, eu passei ali na esquina, tem um monte de gente sacrificando debaixo do outeiro. Aí alguém diz, é para o Senhor. Eu falo assim, mas Deus não gosta disso não, rapaz. Deus colocou lá o templo, Ele quer que a gente vá lá no templo, e o altar de Deus é santo, Ele não é misturado com esses altares não, o altar de Deus é separado, e Ele falou para a gente ir lá, Ele não gosta dessas coisas aí no meio desses ídolos não. Amém? Então, quando eu conheço, eu não me envolvo. Quando eu conheço, eu não participo. E se eu perceber, eu me afasto. Até hoje é assim, amado. Amém? Se eu perceber que a pessoa está com má índole, má intenção, eu peço a conta do emprego, eu vou embora. Não tenho nenhum problema em perder ou ganhar, não quero nem saber. Porque a Bíblia até ensina, dizendo que as pessoas não vão conseguir fazer média, caminhando com o mundo e caminhando com Deus. Ou você escolhe as coisas do mundo, ou você escolhe as coisas de Deus. Porque aquele que se torna amigo do mundo é inimigo de Deus, e aquele que é amigo de Deus torna-se inimigo do mundo. E aí o povo está sendo destruído com coisas erradas, com coisas fora da palavra. E é por isso que a maldição entra. É por isso que as pessoas, elas estão a cada dia mais atormentadas, porque fazem fora da palavra, e quando você está fora da palavra, você dá legalidade ao inimigo de entrar e sair da sua vida a hora que ele quiser. É duro, mas é verdade. É verdade. Ah, mas eu sou protegido. Olha, não tem rosa que proteja, não tem medalha que proteja, não tem nem versículo da Bíblia que proteja. Não existe isso. Pessoa que está fora da palavra, a porta da vida dela está aberta para que o demônio entre e saia a hora que ele quiser. Pura verdade. E não adianta pedir para o pastor orar, e não adianta pedir para fazer descarrego, alivio. Olha, é só na hora, o demônio fica na esquina esperando a pessoa voltar, e quando passa ali, se não se consertar, ele volta e traz mais 7 de novo. Quantas pessoas a gente expulsou o demônio na igreja, a pessoa cai daquele trabalho todo, aí você acha que a pessoa vai andar na palavra, vai nada, amanhã depois está tudo errado de novo, e no outro culto está endemoniado de novo. Mas pastor, o demônio não sai? Ele sai, mas ele volta. Ele volta. É duro ouvir isso, mas é verdade. E aí Jesus disse, conhecereis e a verdade vos libertará. Nesse texto, o profeta Oséias está dizendo, por que está tendo tanta coisa ruim nos dias de hoje? Por que o Brasil piorou tanto? Vamos
trazer. Porque a gente hoje, infelizmente, está muito longe da palavra, irmãos. Verdade. Até mesmo no meio evangélico. Dificuldade de se aceitar a palavra. E Paulo disse isso, que os últimos dias os homens resistiriam à palavra. Mas você está ouvindo, está escrito. Não, mas não é bem assim não. Como eu já ouvi muitas vezes. Pastor, está escrito, mas não é bem assim não. Assim, então me fala, filho, como é que é? Porque eu estou lendo o que está escrito. Você está dizendo para mim que não é bem assim? Eles vão resistir à palavra. E como tendo cera no ouvido, vão trazer Deus segundo a sua vontade. Eles vão falar, ouviu 10 coisas, só vai pegar aquilo que interessa. E aí, irmãos, a gente vê um povo destruído. E nessa época estava assim, tá? Estava desse jeito. As pessoas ouviam, Deus é Deus de vitória, e todo mundo dava glória. Aí levantava o coitado do Oséias e diz assim, ó, a destruição é porque você já não lê mais a Bíblia. Você já não tem mais compromisso com a palavra de Deus. É por isso que tem gado morrendo. É por isso que a doença entrou na casa de vocês. As filhas de vocês viraram prostitutas. As noras de vocês todas são adúlteras. Mas por que essa informação de sexualidade entrou na casa de vocês? Porque vocês não guardam a palavra. O demônio entrou e não sai. Mas por que não sai, pastor? Deus é misericordioso. Para que o demônio saia, você tem que estar na palavra. Simples assim. Amém? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E olha o que diz o versículo de número, acho que é o 7, por favor. E alguém não esconde, Deus só quer o coração. O resto não precisa. Deus quer o meu coração, pastor. É que o caminho para o céu passa pela obediência à palavra de Deus. Deus, Ele conosco, ele tem muitos, e às vezes o que Deus tem para a minha vida, para que eu obedeça hoje, é diferente para aquilo que você tem, porque cada um vive com a medida de fé que tem. Então, o que eu conheci, o que eu estou conhecendo, eu estou tentando ali, buscando para a minha vida, a cada dia mais obedecer. E o que você está aprendendo, está conhecendo, você vai colocando na sua vida para obedecer. E tem gente que sabe muito mais do que eu, muito mais do que você. E ele vai procurando a cada dia andar naquela obediência. E tem gente que sabe muito menos que eu e que você. E aos poucos ele também está obedecendo. Não é por conhecer muito. E não é por conhecer pouco. É por obedecer aquilo que o Senhor tem colocado e tem falado em nosso coração. Tem gente que só conhece o versículo da Bíblia, irmão, e vai viver aquele versículo e vai ser salvo, porque é obediente à palavra do Senhor. Agora tem gente que conhece a Bíblia inteira, que não obedece, e não obedece, e ainda deturpa a palavra e se esconde atrás de versículos que está fora daquilo que Deus tem falado no seu contexto. Bom, no versículo 7, olha lá, os filhos dele, como eles se multiplicaram, assim pecaram contra mim. Eu mudarei a sua honra em... É vergonha, amados. É vergonhoso. Aí, mas Israel se tornou uma nação grande. Olha, eu tenho vergonha. Eu preferia que fosse aquele povinho pequeno ali do deserto. Porque ali quando adorava, a glória de Deus descia. Que adianta crescer tanto, irmão, e perder a unção e perder a presença de Deus? De que adianta, amados? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? De que adianta? Fala para mim. Tem gente que cresceu, conquistou tudo o que queria, e você olha a pessoa, vazio das coisas de Deus. Mas rapaz, a gente orava na madrugada, subia do monte, quantas vezes entregando cesta básica. Agora você vai mal no domingo, chega atrasado, quando vê no final do culto já está saindo. Muitas vezes está atendendo o telefone lá na hora do culto, lá na igreja, lá. Era um pregador da palavra de Deus. Você mal consegue agora ler a Bíblia na casa do Senhor. Mas eu ajudo. Que ajuda é essa que te leva para um esvaziamento, para um esfriamento? Talvez o Senhor queira muito mais de nós do que apenas o nosso dinheiro. Queira de verdade o nosso coração e a nossa entrega. Amém, queridos? O povo cresceu, o povo se multiplicou e ficou cada dia mais vazio. Cada dia menos sem Deus. A história é muito triste, amados. É angustiante, porque você vê tudo que eles queriam era entrar na terra de Canaã. E quando entraram, se perderam. Tudo que eles queriam era um lugar para plantar, para prosperar. E quando prosperaram, se afastaram de Deus. Tudo que eles queriam era casas para morar, sabe, pastor? Fazendas, honrar os filhos, criar os filhos na bonança. E quando os filhos cresceram, se multiplicaram. E quanto mais aumentava o povo,
mais pecado. Em vez de aumentar buscando o Senhor, só aumentava para fazer coisa errada. Versículo 9. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote. Eu li esse texto, até fiquei assim com o olho arregalado, né? Porque se eu vejo meus filhos pecando e eu não repreendo, eu tenho culpa também. E o profeta disse, ó, não vou fazer média com ninguém. O povo vai sofrer, sacerdote também. Mas por quê? Falei assim, você não repreendeu? Repreendeu? Não, então pronto. Assim como é com o povo, assim também é com o sacerdote. Eu vou usar o provérbio antigo. Pau que bate em Chico e bate em Francisco também. É verdade. Simples assim, amado. Porque qual é a minha obrigação? É pregar a palavra de Deus. É falar de Jesus, não é verdade? Agora, se eu for ficar preocupado, se você, pai de família, mãe de família, ficar preocupado em me agradar, irmão, nem Jesus agradou todo mundo. Não é verdade? E aí nesse conflito, eu prefiro agradar a Deus. Pronto. Não é verdade? Olha, eu estou com um negócio para falar para aquela pessoa, mas estou segurando. Aí vai chegar uma hora que eu vou falar. Fala assim, irmão, isso aí não está certo não. Né? Como eu falei uma vez para o irmão, falei para ele, resisti ele na frente da igreja. Eu falei, irmão, você está vindo de mão aqui abanando. A sua esposa está com 3 crianças lá atrás. Está errado, filho. Não adianta dizer que é homem de Deus e fazer isso com a esposa, não. A coitada vem com uma no pescoço, 2 no braço, uma arrastando pela saia, e você dando glória pelo meio do caminho. Eu falei, não. Graças a Deus ele me ouviu. Ficou bravo, mas ele me ouviu. Aí quando eu passava para ir na igreja, estava com uma no colo e a outra do ladinho, sabe? E a esposa carregando um. Pode, amados? Não pode. Ah, mas antigamente as mulheres que cuidavam das crianças. Olha, amado, a gente não pode replicar atitudes erradas e achar que está certo. A obrigação do homem de Deus, que é o sacerdote, é levar a palavra de Deus. É falar, é ensinar aquilo que o Senhor tem plano, tem obra. A gente